In fact, I want a copy of that to take with me Eu wherever I quero go. muito essa cópia para levar para onde eu for, hein? Anyway, so thank you for translating. Obrigado por traduzir. I assume he's done a good job. Eu Has acho he que done ele a good faz um job? bom trabalho. Ele faz? I have no idea what he said. Eu não tenho a ideia do que ele fala. We were talking yesterday. A gente estava falando ontem. Many years ago, Muitos anos atrás eu estava gravando. I was filming a huge Eu estava evangelistic gravando um crusade in evangelista na África, numa cruzada de muita gente. and it was 100,000 people Tinham on mais a- de 100 mil on a giant pessoas football field. num campo de futebol. And I was running camera, E aí eu estava na câmera and the American evangelist was preaching a message. e o evangelista americano estava pregando a mensagem. And he started to tell a joke, E aí ele começou a falar uma piada. but I knew it was an American joke. Mas eu sabia que ela era aquelas that the piadas Africans would not americanas understand. que não faz sentido em outro país, muito menos na África. But when he got to the end of the joke, Mas quando ele terminou de contar a piada, they just laughed o and laughed povo and laughed. ria. They roared with laughter. Eles rugiam de tanto rir. And I thought something's not Aí eu right. pensei, alguma coisa não está certa aqui. So when the event was over, Quando o evento acabou, I grabbed the translator eu garrei no tradutor. and I said, "What Aí eu happened up falei, there?" me fala o que aconteceu de verdade lá. He said, "Well, when the Aí ele, evangelist started to tell the quando o joke, evangelista começou a falar a he said, piada, I knew the Africans wouldn't get it. eu já sabia que o povo africano não ia entender. So in my translation, Então, na minha tradução, I said, listen, eu falei, escuta, gente, the evangelist is telling you a o joke that you're not going to evangelista understand. está dizendo uma piada que vocês não vão entender. But we want him to feel welcome. Mas eu quero que vocês façam que eles sintam bem-vindo aqui. So when I Se sinta tell bem-vindo. you, Então, laugh quando really eu loud. falar, deem risada muito alto. And they did. E aí foi o que eles fizeram. And after all these years, Depois de todos esses anos, that American evangelist esse evangelista americano, thinks he's the funniest man in até Africa. hoje ele acha que foi o homem mais engraçado da África. So anyway, if Então, you'd like to follow me, I'm on Se você Instagram quer and me Twitter. seguir, eu tô no Instagram, no Twitter, I apologize for Me my perdoe. Instagram feed. pelo meu tema do Instagram, I have a ok? lot of fun with my Instagram. Porque eu me divirto muito no Instagram. So I hope you're not offended. Espero que você não fique ofendido And go to the vendo meus next page, posts. by the way. A próxima página, por favor. Ooh, that's pretty blurry. Ixi, Can they get não that vai- in focus? Eu acho que não vai funcionar porque está Nah, embaçado. never mind. Tell Deixa them to quieto. go to the next whatever. Pode desligar, obrigado. I was going to give you. Eu tenho aqui um QR Code, eu vou enviar para o Elias para para enviar para vocês um QR Code para você ter o meu material. Será que vai funcionar? Acho que não. Funciona? Funciona. It works. It does? Funciona. That is a download Isso aí é para você fazer um download that'll help you come up with better ideas. que vai te ajudar a ter ideias melhores. And if it doesn't work, Se não funcionar, I'll just send it to. eu vou enviar I'll para send it to vocês, tá bom? JTPN and they Eu can vou enviar para o distribute grupo, aí eles distribuem para vocês. Okay. Funciona. What I want to talk about today O que eu quero falar hoje is something completely different. é algo totalmente diferente de ontem. We are all leaders in our field, Somos todos aqui líderes do nosso campo. particularly as Christian De uma business maneira leaders. particular, líderes cristãos de negócios. We are respected and looked up to Então nós temos respeito por aquilo que when fazemos. people see what's happening in our culture today. E nós temos também as pessoas vendo o que está acontecendo na nossa cultura hoje. Many times, Muitas vezes, you have to wonder what's happening in the culture. Você precisa se preocupar sim com o que está acontecendo hoje na nossa cultura. And I wonder sometimes why more people don't want to become Christians. E às vezes eu fico me perguntando por que mais e mais pessoas não desejam se tornar um cristão. I saw some research recently Eu vi recentemente agora um estudo that says the single biggest reason people convert que fala da razão que uma pessoa se converte to any religion para qualquer religião is they want to be like those people. é que eles desejam ser igual àquela pessoa que já faz parte daquela religião. And when I look at you, Então quando eu olho a vocês, I wonder why more Brazilians don't want to become like you. eu fico me perguntando por que muitos brasileiros não desejam ser iguais a vocês. But as Kathleen and I walked through the shopping mall yesterday, Ontem eu e a Kathleen fomos no shopping aqui. I saw millions and millions of people that don't Eu want to become vi um Christians. monte de gente que não quer ser cristão. So how do we fix that? Então como que a gente corrige isso?
I've always wondered Eu sempre me preocupei if it's something to do with marketing. se tem algo a ver com o marketing que Maybe as fazemos. Christians, we're not telling our story well. Talvez como cristãos não estamos falando a nossa história de uma maneira boa. So I thought I'd do some research. E aí eu fui fazer estudos. And in the United States, E nos Estados Unidos, I brought 4 major research companies eu together uni 4 das maiores empresas de pesquisas juntas. because I wanted to study how Christians live Porque eu their queria lives. estudar como os cristãos estão vivendo a sua vida. I wanted to study not just people who call themselves Eu queria Christians, estudar não aqueles que apenas se chamam de cristãos, but people who are serious about their mas Christian pessoas faith. que são realmente sérias do cristianismo, na People sua who fé. show up in church. Pessoas que vão à igreja, People who are serious. que são sérias. So we started studying Christians in church. E a gente começou a fazer um estudo com os cristãos dentro das igrejas. And what we found out E o que nós encontramos was actually quite shocking. foi chocante. So we went on the street to interview people. Nós fomos para as ruas entrevistar In the United pessoas States, nos Estados Unidos. and it would be the same here in Brazil. E talvez seja aqui o mesmo no Brasil. And I asked people, E aí eu what do you- perguntei pro what do povo, you think of when you think about Christians? o que você pensa quando eu te falo sobre cristãos? I hope they would say Eu estava esperando eles maybe dizerem, the fruits of the Spirit. o fruto do Espírito. Oh, when I think of Christians, I think Quando eu of penso nos think of cristãos, love and joy eu and penso em peace, alegria, paz, kindness. bondade, longanimidade. But when I ask people on the Mas quando eu street perguntei às pessoas na rua about Christians, sobre os cristãos, the words I heard as palavras que eu were ouvi judgmental, foi de palavras de Harsh. julgamento, duros, mean, insensíveis, bigoted. rudes. They were not the words that I expected. Não eram palavras que eu esperava ouvir. And so I got serious E about aí my eu comecei a research. ficar muito sério ainda mais com a busca que eu estava fazendo na pesquisa. And I started looking back over the last 30 or 40 years. E aí eu comecei a olhar os 30, 40 anos atrás. And I realized that in the E eu United entendi States que nos Estados Unidos and in places like e Brazil, também em lugares como o Brasil, have we as the church será que nós como igreja really made a big realmente difference in estamos any area of fazendo life? uma grande diferença em áreas da vida? Abortions continue to grow. Porque o aborto continua crescendo. Sexuality continues out of Abuso control. sexual continua crescendo sem controle. Pornography Pornografia continua crescendo sem controle. When I look back, Quando eu olho para trás, I thought we've not really made an impact at all. eu fico pensando, será que a igreja fez algum impacto nesses anos? So what's the problem? Então qual é o problema? So I looked at 4 areas. Então eu olhei 4 áreas. 4 areas of being 4 a áreas Christian. de ser um cristão. Simple things. Coisa simples. Church attendance, Ir para a igreja. prayer, Oração. Bible reading. Leitura da Bíblia. Giving. E dízimo. You know, just Ofertas. simple things about being a Christian. Coisas simples de ser um This cristão. was not Doar. hard things like mission trips E eu or não estou fasting. falando de coisas tipo mais difíceis. Jejum, viagem missionária. And what I discovered really surprised E me. o que eu descobri realmente me surpreendeu. Let me give you an example. Eu vou te dar um exemplo. Church attendance. O pessoal que vai na When igreja. it comes to attending church, Quando vai na frequência da visita na igreja, pastors are very happy os pastores ficam muito if felizes you come 3 out se of 8 você Sundays. vem 3 domingos na If you igreja. just show up 15 or 16 times a year, Se você vem 15 ou 16 vezes por ano na igreja, most pastors are happy. a maioria dos pastores já ficam felizes. That's how low the bar is. Isso now. é o quão baixo está o nosso padrão. In fact, one study indicates in Brazil, Um estudo feito no Brasil only 20% of Christians diz que somente 20% dos ever cristãos show up in church. vão para a igreja. And again, these are De not novo, people, these are not people who call themselves Eu não estou Christians. falando daqueles que só se falam, eu acho que eu sou cristão. Não. These are people who say they're serious São about their Christian pessoas faith. que falam, eu sou realmente cristão, tenho fé. Then we studied giving. E nós começamos a estudar sobre o doar. We discovered that E nós descobrimos less than 10% of que Christians menos de 10% dos cristãos actually give 10% of their income. realmente dão 10% do que recebe, o seu dízimo. I mean, when you think of all the outreaches that don't happen because we never give, Agora, imagina o quanto de evangelismo não acontece porque o povo não dá. all the social services, Imagina todo o trabalho social que não acontece porque o povo não food dá. outreaches. Imagina o fruto que não está that acontecendo, never happen because que nunca Christians don't acontece support them. porque os cristãos não suportam. It was really surprising. Isso foi surpresa para mim. And then I studied prayer. E aí eu comecei a estudar a vida de oração. I studied people that go to church. Eu estou falando de pessoas que vão à igreja. 67% of those people 67% das pessoas que vão à igreja believe prayer is important. acreditam que oração é importante. And I thought, okay, Aí eu falei, that's good. That's the majority. pelo menos a 67%. maioria, né? 67%. But then I stopped and realized Mas aí eu parei
olhei e That entendi also uma coisa. means Calma aí. 37%, Então 30 e poucos por more cento, than a third of the people in mais de church terço do povo da igreja don't believe prayer is não important. acredita que oração realmente é importante. More than a third of the people in Mais do church que terço do povo da in igreja, countries like the US and Brazil em países como Brasil e Estados Unidos, don't believe prayer is important. não acreditam que oração é importante. Then when it came to Bible reading, E aí quando vem para a leitura da Here's what Bíblia, we discovered. isso é o que nós descobrimos. only 19% of people in church on a typical Sunday Somente 19% das pessoas que vão à igreja aos domingos read the Bible every day. leiam a Bíblia uma vez por dia. 25% of people in church 25% das pessoas da igreja, read the Bible just a few times a week. eles leem a Bíblia 2 vezes mais ou menos na semana. And then I discovered that 40% E aí eu descobri que 40%, quase metade de quem vem à igreja, read the Bible once a month só leem a Bíblia uma vez ao mês. Raramente or never. ou nunca leem. Okay, think about that. Então pense sobre isso. Would you go to a doctor Você vai para who didn't have time to go to medical school? Imagina você ir para um médico e que ele não teve tempo de estudar sobre medicina. Would you fly on an airline Você voaria num voo whose mechanics didn't have time to aonde read the manual? os mecânicos não liam os manuais e não conheciam os manuais para estruturar bem It aquele doesn't avião? work in any area of Isso life não funciona em nenhuma área da vida, except with Christians. a não ser no cristianismo. The bottom line is A linha que eu quero dizer é, we discovered that nós the descobrimos biggest threat to Christianity que o maior desafio, o problema do cristianismo is not the secular world, não é o mundo secular, it's not Islam, não é o Islã, it's not the gay community. não é a comunidade The gay. greatest threat to Christianity O maior desastre do cristianismo is Christians, são os cristãos. because we're not living the life Porque God has called us nós to live. não estamos vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Now, I understand that you guys are serious about your faith. Eu entendo que vocês aqui são pessoas sérias na sua fé. I'm serious about my faith. Eu sou muito sério sobre a minha fé. But when so many Christians Mas muitos cristãos are not living the life não God's estão called us to vivendo uma live, vida que Deus os chamaram para viver. that's what the world sees. Isso é que o mundo está vendo. And why would they want to be like us? Então por que que eles querem ser como nós? I don't know about Brazil, but Eu I não think sei muito sobre o in the Brasil, United mas States, nos Estados Unidos, the divorce rate among Christians is about as high as o the divorce número rate de divórcio for no everybody meio else. dos cristãos estão subindo tão alto quanto no meio secular. There's very little in the US and probably Brazil Talvez no Brasil, that would make people want to be a Christian. tem muito poucas pessoas realmente querem ser cristãos como nós. Which means all those people I interviewed on the street are Isso exactly significa right. que a maioria das pessoas que eu entrevistei nas ruas estão certas. We are hypocritical. Nós somos hipócritas. We are judgmental. Nós somos muitas vezes julgadores. We've become the fat guy in the gym that lectures everybody else about health. A gente se torna aquele gordo na academia que quer dar aula de saúde para todo mundo que está malhando. So what do? Então o que estamos fazendo? What do? O que estamos fazendo? Here's what I discovered. Isso é que eu descobri. We're actually worshiping an idol. Nós realmente estamos adorando We're um not ídolo. worshiping God. Nós não estamos adorando a You know, Deus. the Bible talks a A lot Bíblia about fala idols. sobre muitos ídolos. And most of us, when we think about idols, E we quando think nós about pensamos sobre ídolos, maybe money, a gente pensa o dinheiro, Maybe our career. a nossa carreira maybe politics. ou política. But what I discovered Mas o que eu descobri is that we worship an idol that looks remarkably like God. é que nós adoramos um Deus que se parece Deus. But we worship a God Nós adoramos um that Deus thinks it's okay for us not to come to que church. acha que é ok se eu não for muito à igreja. We worship a God that Nós thinks it's adoramos okay um not to Deus pray. que a gente acha que, tudo bem se eu me divertir aqui desse lado um pouquinho. We worship a God that knows we're busy, so we don't have time Nós to read the adoramos Bible. um Deus que a gente acha que ele está tudo bem, como, tudo bem se você não lê a We've Bíblia. started worshiping an idol. Nós começamos a adorar um ídolo que criamos. So how do we fix that? Então, como arrumamos isso? Here's the thing. Aqui está o ponto. We tried to find any time in history Estamos tentando achar algum ponto na when the história Christian community was aonde a really making an impact on the culture. comunidade cristã realmente fez um impacto And gigantesco. we had to go all the way back to the early church. E aí nós tivemos que voltar lá no começo da And igreja. here's what was interesting E about the aqui early que é church. interessante sobre o começo lá da igreja. Remember that first generation of Christians? Lembra que a primeira geração de cristãos It was illegal to be a Christian. era ilegal ser cristão. They had no political power. Não tinha poder político, They had no money. eles não tinham They dinheiro, had no influence at eles all. não tinham influência na época, And yet os they saw cristãos. things in the Roman Empire that they hated. E eles viam as coisas do Império Romano que eles odiavam. For instance, in the Roman Empire, Amigos do Império Romano, Roman men owned their wives.
Roman men owned their wives. O homem era dono da sua esposa. They owned their children. Ele era dono dos seus filhos. Roman men could do anything they wanted. O homem romano podia fazer qualquer coisa. It was not uncommon to have a wife and Não have era- 4 or 5 mistresses. Na época dos romanos, era muito comum ter uma esposa e várias amantes. Christians saw that and realized E os that is cristãos wrong. viram isso na época e falaram, não, isso é errado. But they couldn't vote against it. Mas eles não tinham poder político para They couldn't complain votar about contra, eles não podiam reclamar, They couldn't pass a law against eles não podiam aprovar uma lei sobre So isso, what que eles did não they tinham influência. O que eles faziam então, os cristãos? it. Historians tell us that As Christians histórias nos contam in that first century que os cristãos no primeiro século decided they would live like the Bible called them to live. decidiram, eu vou viver como a Bíblia me manda viver. For instance, there was a real problem in the Roman Empire E era um problema muito grande no Império Romano. with having children you didn't want. Por exemplo, você ter uma criança que você não desejava. So if a family had an extra child, Então, se uma família já tinha um filho e tivesse or a outro woman filho, got- eles não or a quiserem, wife got pregnant, ou a sua esposa engravidava, the husband could force the wife to have an abortion. o marido forçava a mulher a ter um aborto. Think of what an abortion would have been like 2,000 years ago. Imagina o que é abortar 2000 anos atrás. Or when the child was born, Ou quando a criança they nascia, would take the child outside the city eles pegavam a criança que eles não queriam e tiravam da and just cidade. leave it in a E field. deixavam as crianças fora da cidade no campo, It would be eaten by wild animals, para que eles sejam comidos por animais or it would just die of ou starvation. morrer de fome. That was so common in the Roman Isso era Empire. muito comum no Império Romano. Today in Italy, Hoje na Itália there are entire cemeteries tem cemitérios with nothing but inteiros small infants, com nada a não ser crianças Who have been enterradas, que foram abandonadas. and most of them were girls. E a maioria eram mulheres, They were the crianças, least meninas. desirable children to have. Porque eles não queriam ter meninas, And eles queriam Christians ter realized homens. this was so wrong. E os cristãos olhavam aquilo e falavam, isso é muito errado. But there was nothing public they could do Mas about não it. tinha nada que os cristãos poderiam fazer contra So what they aquilo. decided to do, Então, o que os cristãos naquela época They decidiram would go fazer, out at night. eles iriam à noite, They would go out secretly in the dark, de uma maneira secreta, no escuro, and they would find these abandoned children. e eles iam lá achar essas crianças Just small abandonadas. infants. Crianças abandonadas, And they would recém-nascidos. bring them into their E family. traziam para sua própria And they would família. raise them as their own E children. criavam como se fossem seus próprios filhos. Other members of the church would contribute money to help E a pay for it. igreja ajudava a manter essas crianças com dinheiro. The Romans had no idea why people would do this. Os romanos ficavam doidos porque não sabiam por que eles faziam isso. I just abandoned that Eu child. abandonei algo que eu não queria, e você Why would you pegou. take it into your E por que family? você trouxe para sua casa? It's not even your child. Não é nem o seu filho, por que você trouxe para sua família? And it forced the Romans to start E thinking começou in a a different forçar way. os romanos a pensarem de uma forma diferente. When the plague would hit, Quando as pragas chegavam, Romans were famous for running away as fast os as they could. romanos fugiam das pragas. One Roman emperor Um imperador romano wrote a letter saying Romans were cowards escreveu uma carta and they could not get out of the city fast enough. dizendo, os romanos são muitos e não conseguimos fugir But he dessa also praga said rápido o he suficiente. also said Christians, E também diz, os these cristãos, crazy Christians, esses loucos cristãos, would run to the worst part of the plague, eles não fugiam da praga, eles iam aonde a praga estava minister to people they e didn't even know. ministravam e cuidavam dessas pessoas que estavam infectadas, que eles nem Many conheciam. times at the cost of their life. Muitas vezes custava a vida dos cristãos fazer The isso. Roman culture could not figure A out why cultura they would do romana this. não conseguia entender o porquê eles faziam Absolutely isso. baffling. Isso era uma coisa inaceitável. And another thing, Outra coisa, Christians decided we're going to get serious about our marriage. os cristãos decidiram, nós vamos realmente nos manter sérios sobre o que é As I casamento. said, Roman men could have Imagina, mistresses. naquela época os Very romanos common. tinham amantes, muito comum. Christians decided E we're os going to cristãos elevate decidiram, marriage. nós vamos valorizar o que é We're going to casamento. elevate women. Nós vamos elevar a mulher. And Romans again E could de not novo figure os out what was romanos não going on. conseguiam entender por que eles faziam isso. Guess what? Imagina o que aconteceu. Historians today Hoje a história, look back quando você olha para trás, and they say it wasn't the Vandals, it wasn't the barbarians that invaded Rome that changed não things. era a quem invadiu a Roma que mudaram as Because coisas. of the way Christians acted. Era a maneira que os cristãos agiam. Because they lived the life God called them to live. Porque eles viviam a vida que Deus os chamou para It viver. created such a shift in the Isso Romans' criou thinking tanto uma mudança na mente dos romanos that within a remarkably short time, que num tempo curto
the Roman Empire became Christian. o Império Romano se converteu. Not because of laws, Não por causa das not leis, because of force, não por causa de not força, because we complained, não porque eles reclamavam, only because Christians lived porque the os life they cristãos were called to decidiram live. viver a vida que Deus os chamaram para viver. I really believe, Eu realmente creio. and I would encourage E eu you, quero encorajar você. when you go back, Quando você voltar, talk to your church, fale com a sua igreja. talk to Christians in your Fala company, com os cristãos da sua empresa. and make a commitment E faça uma aliança. to live a life that people Vamos look at viver uma vida que as pessoas olhem para and nós think, I want that. e falam, eu quero isso para mim. I mean, what if we became such amazing families? Se nós nos tornarmos famílias realmente The rest incríveis, of Brazil would look and say, o resto do Brasil I vai want olhar that. para sua família e falar, eu quero essa família. be like Eu those quero uma Christians. família assim como esses cristãos. I want a marriage like Eu that. quero um I casamento want como esses children like cristãos. that. Eu quero filhos como esses cristãos. Even I want a business like Eu that. quero até negócios como eles têm. Just living the life God called Só us to se live, você viver a vida que Deus o chamou para viver. I think has the power to change culture Isso tem o completely. poder de mudar uma cultura inteira. The early church learned it. A igreja antiga aprendeu isso. It's interesting that É interessante que Kathleen and I were in Italy eu a e a few years Kathleen, ago, alguns 2, 3 anos atrás, estávamos na Itália. and we were in Tuscany up E nós north, estávamos em Toscana, no norte. and we visited some hill town, what they E call nós- hill towns in Italy. Eles chamavam de hill towns na Itália. Not many tourists go, Muitos turistas não vão a este lugar. and we went to a little church there. Aí a gente viu uma igreja pequenininha lá. It was a really fascinating place. Era um lugar fascinante. We went because in the tourist book, Nós fomos porque num livro de turistas the inside of the church was all white, mostrava que dentro da igreja era tudo branca. painted solid white. E branco, só branco. Pintado. So I thought it looked very Aí modern, eu falei, nossa, muito moderno. even though it was 2,000 years old. Mesmo que é uma igreja de 2000 anos So we atrás. went to visit. Aí nós fomos lá visitar essa But igreja. when we walked in the church, Mas quando nós entramos na the igreja, white paint had been taken away, algumas partes do que era branco já estavam and removidas. the walls were filled with E gigantic paintings. as paredes eram tomadas de pinturas gigantes. Frescos. But they were very strange. Mas eram muito doidas essas pinturas, For muito instance, there was estranho. one Por giant exemplo, painting of a woman tinha uma pintura de uma mulher holding a silver platter. segurando um prato de Silver plate. prata And a breast was e o on that seio dela a estava em woman's cima breast was on desse the plate. prato. And I thought that was very Eu falei, weird. nossa, isso é muito estranho. Another was an old Aí woman. uma outra pintura, uma mulher velha, Giant painting of an old woman. uma pintura gigantesca de uma She was mulher já velha. holding a big tooth. Ela estava segurando na sua mão um grande dente. I thought that's weird for Eu falei, church. meu Deus, que pintura estranha para uma And igreja. then there was another painting. Aí depois tinha uma outra pintura. I mean, floor to ceiling. It was huge. Eu estou falando do chão até o teto, gigantesco. Of a man that had flames all around De him. homem pegando fogo. And I asked the priest, I said, Aí eu what fui is lá no going on here? sacerdote daquela igreja e falei, o que está acontecendo aqui? O que é essa pintura? And the priest said about 20 or 30 E aí years ago, o sacerdote falou, he 20 said, a 30 anos when I atrás, came to this church, quando eu vim para essa it igreja, was all white. era tudo branco, tudo Everything pintado de was painted branco. white. Tudo era pintado de branco. And he said, one day I'm in E my aí um office, dia eu estava no meu escritório. and we had an earthquake. E aí nós tivemos um terremoto aqui. And I panicked. E aí eu fiquei em pânico. I ran to the sanctuary E to aí see eu if there was any entrei damage. no santuário para ver se tinha demolido alguma coisa. And I looked up and there was a giant crack Aí in eu the wall. olhei e tinha um buraco ali, uma rachadura na parede. So I got my ladder, Aí eu peguei minha escada, put it up against the wall, and I coloquei ali climbed up to the crack. na parede e subi. He said I pulled away some plaster. Aí eu comecei a tirar algumas coisas da parede. And to my shock, E eu fiquei chocado, 2 eyes were staring porque out at me. 2 olhos estavam ali olhando para mim. I was so surprised. Eu fiquei tão surpreso He said he fell off the que ele ladder. caiu da escada. So he raced to the university, E aí ele foi na universidade. found 2 archaeologists. Ele chamou 2 arqueólogos. Brought them to the church. Falou, vem aqui na And igreja. they started pulling away the E eles white começaram plaster. a tirar a tinta branca da And they parede. found these remarkable frescoes. E eles acharam esses mosaicos e essas He pinturas said for the last 20 years, por dos últimos 20 I've anos. been peeling away to see what was under. Por 20 anos, eles ainda estavam tirando a pintura branca para ver o que estava embaixo. But we didn't understand the paintings. Mas eles não entendiam a Very pintura. strange paintings. Muito estranha essa So we pintura. did some research. Aí eles começaram a fazer um And estudo. we found out the woman with the plate holding the breast E eles descobriram que essa mulher que foi Was a pintada woman- segurando o seio numa bandeja de was prata a woman from the early church era uma mulher da igreja antiga who refused que se to denounce Jesus.
que não quis negar Jesus. So the Romans cut her breast E off aí while os she was alive. romanos cortaram o seio dela enquanto ela ainda estava viva. The giant painting with the old woman and the tooth Essa pintura da mulher segurando um dente was a woman who refused to turn her back on Jesus. era uma mulher que não também negou Jesus. So the Romans beat her up and E aí pulled all os of her teeth romanos out bateram nela e arrancaram seus and then dentes killed her. e mataram ela. The man on fire O homem pegando fogo was a man that they set on fire. era because homem que he would eles not- colocaram he fogo would not nele renounce the porque gospel. ele não negou Jesus. And he said he discovered that the people E aí that eles built that descobriram church que as pessoas que construíram essa so igreja, badly wanted to honor those martyrs. eles queriam honrar aqueles People that mártires, sacrificed their life aqueles que deram as suas vidas pelo evangelho. that they were willing to paint these giant E eles murals pintaram as histórias deles na parede da igreja to remember that para first generation lembrar of a Christians primeira geração de who cristãos gave their life for their que faith. deram as suas vidas pela fé. But he said it's interesting that Ele disse about interessante 100 years ago, que 100 anos atrás, about the year 2000, no, about the year 1900, nos anos 1900, the church members that came to the church os membros que iam na igreja started getting uncomfortable in ficaram church with desconfortáveis these giant murals. olhando aquelas They pinturas. said, you know, we just Ah, don't feel, a gente não sente we don't feel comfortable muito coming confortável to church and entrar na seeing igreja, these ver essas violent pinturas, paintings on the wall. essas pinturas violentas na parede. So they decided to paint them Aí over. eles decidiram a pintar toda a They igreja. painted the entire church over with Pintaram white, toda a igreja de branco, just so they didn't have to be para reminded que eles não lembrassem of people who gave their life das for the pessoas gospel. que sofreram pelo evangelho. And I thought, Aí eu pensei, that's us today. é a gente hoje. We don't want to be reminded A of that gente não quer sacrifice. lembrar dos sacrifícios. We don't want to live the life that God's really called A us to gente não live. quer viver a vida que Deus realmente chamou a gente That para may be viver, painful. porque às vezes nos traz dor, It may be difficult. difícil olhar, It may be uncomfortable. talvez desconfortável. And we've just painted over Então a the gente wall. pinta o sacrifício. I tell you, all of us need to think about Todos nós what walls precisamos we need to uncover pensar quais são as paredes que nós Get back to temos that que feeling tirar that as the early church tintas had. e realmente voltar a sentir o que a That igreja Jesus primitiva is the most sentiu, important thing in our que lives. Jesus é a coisa mais importante na nossa vida. If we can do that Se você fizer and isso live that life, e viver uma vida assim, I think we will dramatically change nós the world. vamos mudar o mundo. I think you have a rare opportunity to be Você together, tem uma oportunidade rara de estar aqui hoje, to network in your junto, business, fazer um network para o seu negócio To network também, in your faith. fazer um network da sua fé and really talk and discuss e and realmente strategize discutir, estrategizar about how you can change this como country. você pode mudar esse país. Because I think you have so much influence. Porque eu creio que você tem tanta influência. You won't just change Brazil. Você não quer apenas mudar o Brasil. I believe you'll change the world. Eu sei que vocês vão mudar o mundo. Again, thank you for letting us Muito come. We obrigado really por me appreciate it. permitir Thank you vir so aqui. much. Eu sou grato. Deus te abençoe.